Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido pelo apelido de Pelé, atuou profissionalmente na posição de atacante durante mais de 20 anos e em toda a sua carreira defendeu apenas duas camisas, a do Santos, time que o projetou mundialmente, e a do New York Cosmos dos Estados Unidos, já em final de carreira. Pelé dispensa apresentações, sendo considerado o maior futebolista de todos os tempos, o único a ter vencido 3 Copas do Mundo e também tendo ultrapassado a incrível marca de mais de 1000 gols no período em que esteve em atividade. Nesse vídeo você vai ficar sabendo quantos gols o rei do futebol marcou contra o seu time do coração, considerando todo e qualquer tipo de evento, seja amistoso, seja partida oficial válida por um determinado campeonato. O número de jogos contra o seu time ficarei devendo, já que levaria muito tempo para verificar ficha por ficha dos jogos no qual Pelé esteve em campo. Começando pelos clubes que sofreram apenas um gol do rei, e quem abre a nossa lista é o Atlético Paranaense. Em 1973, Pelé marcou seu único gol em cima do Furacão, e foi o da vitória de 1-0 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e disputado no Couto Pereira. O Ceará também foi mais um time que sofreu apenas um gol de Pelé. O tento foi anotado na derrota de 2-1 em jogo do Campeonato Brasileiro de 72 e disputado no Presidente Vargas. Contra o Paysandu, Pelé foi às redes apenas uma vez. O gol foi anotado em 1968 em amistoso vencido pelo Santos por 3-1, com o jogo sendo disputado na Curuzu. O Sport é quem abre a lista dos clubes que sofreram 2 gols de Pelé. Em 1957, em amistoso na Ilha do Retiro, Pelé fez um gol na vitória de 2-1. O segundo gol saiu em 74, no empate de 1-1 em jogo disputado no Arruda e válido pelo Brasileirão. O Goiás sofreu 2 gols do rei, e ambos foram em jogos amistosos. O estádio que recebeu os duelos foi o Olímpico de Goiânia, com Pelé marcando um gol no empate de 3-3 em 68 e depois marcando na vitória de 3-1 em 70. Pelé foi às redes 3 vezes contra o Náutico, e todos os gols foram em competições oficiais. Em 1966 nos 2-0 pela Taça Brasil, em 68 nos 3-0 pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa e em 1974 no empate de 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza sofreu 4 gols de Pelé, e esses 4 gols foram marcados em apenas 2 jogos. Em 1959, em amistoso disputado no Presidente Vargas, Pelé anotou os 2 no empate contra o Leão. Em 74, na goleada de 5-1 pelo Brasileirão, foi quando saiu os outros. Os 4 gols de Pelé em cima do Internacional foram todos por competições oficiais e marcados em 4 jogos diferentes. Em 67, na goleada de 5-1 pelo Robertão, em 68 nos 3-1 e nos 2-1 também pelo Robertão, e em 73 nos 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. O Remo abre a lista dos times que sofreram 5 gols do rei, e todos foram marcados em um mesmo jogo. Em 1965, em amistoso disputado no Baenão, o Santos massacrou o Remo ao golear por 9-4, com Pelé balançando as redes 5 vezes. Os 5 gols de Pelé contra o Coritiba foram marcados em 4 jogos diferentes. Em 1968 em amistoso, em 69 pelo Robertão, com ele indo às redes 2 vezes, em 70 em nova partida amistosa e em 73 pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense é mais um que sofreu 5 gols de Pelé, com todos sendo por competições oficiais. Dos 4 jogos onde Pelé foi às redes, em apenas um o tricolor saiu com a vitória, e o triunfo foi pelo torneio Rio-São Paulo de 63, onde o Fluminense venceu por 4-2. O Cruzeiro sofreu 6 gols do melhor de todos os tempos. Em 58, em amistoso, Pelé fez um hat-trick na vitória de 4-2, com os demais sendo marcados em 66, com o Cruzeiro vencendo 2 jogos, e em 68 pelo Robertão. O Santa Cruz sofreu 8 gols de Pelé, e esses gols foram distribuídos em 5 jogos diferentes. Metade foram em jogos amistosos, com os demais sendo marcados no Robertão e no Campeonato Brasileiro. O Vasco sofreu 9 gols de Pelé, sendo que um desses gols foi o 1000º de sua carreira, segundo noticiaram na época. Todos foram gols oficiais válidos por competições, e o 1000º, bastante festejado e repercutido na época, saiu na vitória de 2-1 pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa de 69 e disputado no Maracanã.
O Grêmio sofreu 10 gols de Pelé em 7 diferentes jogos, com apenas um desses 10 sendo em um jogo amistoso. Os demais foram por competições nacionais, sendo elas a Taça Brasil, o torneio Roberto Gomes Pedrosa e o Campeonato Brasileiro. E o jogo no qual Pelé mais foi às redes contra o tricolor gaúcho foi na vitória de 4-3 na Taça Brasil de 64, quando ele anotou um hat-trick. Pelé foi às redes contra o Atlético Mineiro em 11 oportunidades, sendo que mais da metade desses gols foram em jogos amistosos. Em competições nacionais, em 64 pela Taça Brasil, Pelé fez 3 dos 9 gols do Santos nas quartas de final da competição, com o Peixe mais tarde sendo mais uma vez campeão. 12 foram o número de gols que Pelé marcou em cima do Flamengo. Em 2 oportunidades, o Rei balançou as redes 3 vezes em um mesmo jogo. A primeira em 1961 pelo torneio Rio-São Paulo, quando o Santos humilhou os cariocas em pleno Maracanã ao vencer por 7-1, e o outro hat-trick em 64 pela final da Taça Brasil. Em apenas uma ocasião, o Rei fez gol no Flamengo em jogo amistoso. Assim como o Flamengo, a Ponte Preta também sofreu 12 gols de Pelé. A maioria absoluta foram em jogos pelo Campeonato Paulista, com um jogo onde o Rei mais foi às redes acontecendo em 1957, quando fez 3 na goleada de 7-2. Sem dúvidas, o número poderia ser bem maior, mas devido à Ponte durante toda a década de 60 estar presente na segunda divisão do Campeonato Paulista, Pelé não pôde aumentar a sua marca sobre o clube. O Botafogo foi um dos times que mais rivalizou com o Santos na década de 60, com os embates entre Pelé e Garrincha sempre muito aguardados. Pelé foi às redes 13 vezes contra o time da Estrela Solitária, com o jogo de maior destaque acontecendo em 63 pelas semifinais da Copa Libertadores, onde o Santos goleou o Botafogo por 4-0 em pleno Maracanã, com direito a 3 gols do atacante. Da região Nordeste, o Bahia foi o time que mais sofreu gols de Pelé, com um total de 16 bolas na rede. Muitos desses gols foram em decisões da Taça Brasil, com o Rei fazendo 2 nas finais de 1959, 3 nas finais de 61 e mais 3 nas finais de 63, mas com jogos sendo disputados em 64, totalizando 8 gols em finais da Taça Brasil contra o Bahia. O São Paulo é o quarto time que mais sofreu gols de Pelé na história, com o tricolor sendo vazado 31 vezes. Foram necessárias 2 artes para ilustrar os jogos no qual Pelé foi às redes, e os gols foram distribuídos em 4 competições diferentes, sendo elas o Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo, o Robertão e o Campeonato Brasileiro. O jogo no qual Pelé mais castigou o tricolor aconteceu em 1961, quando fez 4 na vitória de 6-3 do Peixe pelo Campeonato Paulista. O último gol em cima do rival aconteceu em 1974 na derrota de 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras sofreu um gol a mais que o São Paulo, com Pelé indo às redes contra o Verdão em 32 ocasiões. 2 desses 32 foram no amistoso disputado em 62 no Pacaembu, com o Santos vencendo por 5-3. O jogo no qual Pelé mais castigou o Palmeiras foi pelo Campeonato Paulista de 59, quando fez 3 na goleada de 7-3 do Peixe. O último gol sobre o rival foi marcado em 1974 no Campeonato Brasileiro, com o placar terminando 4-0 para o Santos. O Guarani é o segundo time que mais sofreu gols de Pelé na história, com o Rei macetando o Bugre 41 vezes. Quase todos os jogos onde Pelé foi às redes terminou em goleada do Santos, e só para se ter uma ideia, em 3 ocasiões o Rei balançou as redes 4 vezes em um mesmo jogo. O mais curioso é que no jogo onde o Santos aplicou a maior goleada sobre o Guarani, com o placar terminando 10-2 em amistoso disputado em 61, Pelé fez apenas 2 gols. Os últimos gols de Pelé sobre o Guarani aconteceram no ano de 1974, quando ele fez 3 gols pelo Campeonato Brasileiro em 2 jogos diferentes e 2 gols no Campeonato Paulista. Nenhum outro time na história sofreu mais gols de Pelé que o Corinthians, com o Rei fazendo nada menos que 50 gols em cima do timão.
Apenas um foi em jogo amistoso, e esse único gol foi justamente o primeiro marcado pelo atacante sobre o rival em 1957. Em 3 ocasiões, Pelé fez 4 gols em um mesmo jogo contra o Timão, e a primeira vez que isso aconteceu foi em 58 em jogo do Campeonato Paulista que terminou 6-1. Os outros 2 jogos foram em 64, quando o Santos aplicou 7-4 pelo estadual, e em 65, no empate de 4-4 pelo torneio Rio-São Paulo. O último gol de Pelé sobre o Corinthians aconteceu no Campeonato Paulista de 73, com o placar terminando empatado em 1-1. Considerando um time do continente sul-americano que não esteja situado no Brasil, a equipe que mais sofreu gols de Pelé foi a Universidade Chile. Em 12 ocasiões, o Rei foi às redes contra os chilenos, com ele fazendo 2 hat-tricks, um deles pela Copa Libertadores de 1965, em jogo que terminou 5-1 para o Peixe. Considerando um time europeu, a equipe mais vazada por Pelé foi a Internazionale da Itália. O Rei balançou as redes 10 vezes contra o time de Milão, e o destaque vai para os 4 gols marcados na humilhante goleada de 7-1, que aconteceu em 1959 pelo torneio de Valência, quando Pelé tinha apenas 18 anos. Considerando seleções, o país que mais sofreu gols de Pelé na história foi a seleção do Paraguai. O Rei foi às redes 10 vezes, a maioria dos gols pela taça Oswaldo Cruz, e o jogo no qual Pelé mais balançou as redes foi na goleada de 4-1 pelo Sul-Americano de 59, disputado na Argentina, quando fez 3 gols. Teve outros clubes de menor expressão que sofreram muitos gols de Pelé, mas no vídeo foram citados apenas os de maior destaque e relevância nacional na atualidade. Se o seu clube não apareceu no vídeo, é porque ele nunca sofreu nenhum gol do rei do futebol. Bom galera, gostaram? Então não esqueça de curtir o vídeo e de deixar o seu comentário.